Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cláudio Henrique Magalhães Aranha, eu sou médico, trabalho no Consurge e faço parte do Núcleo de Educação Permanente. Hoje nós falaremos, nessa aula que os senhores e senhoras acompanharão a partir de agora, sobre a regulação médica do SAMU. Pois bem, a regulação médica do SAMU é essencial para o funcionamento do serviço. Trata-se inicialmente de um serviço centralizado, onde o médico, junto com os demais membros da equipe, vão proporcionar o atendimento imediato à ligação do solicitante e vão proceder com os demais procedimentos para que encaminhe o atendimento mais adequado para cada uma das situações. Aqui na imagem, nós temos como que funciona de uma maneira básica uma regulação médica. Então, vocês podem visualizar aí, a gente tem as telas de computador, o nosso acesso é todo utilizando um sistema eletrônico e online, e aí ficam dispostos essas telas de computador com algumas outras informações a respeito de cada cidade, ou de cada área que o SAMU vai atender. Então, como que vai funcionar esse acionamento e como que vai ser a definição dos recursos necessários para um atendimento pelo SAMU? De acordo com a portaria do Ministério da Saúde, portaria 423 de 2002, ela fala sobre o controle, avaliação e regulação no serviço de saúde do SAMU. Por exemplo, faz parte da Política Nacional de Atenção às Urgências e segue o que é recomendado de acordo com a portaria 2048 de 5 de novembro de 2002 sobre o regulamento técnico dos sistemas estaduais de urgência e emergência. Então tem um amparo, tem um respaldo na legislação que é o que vai determinar como que é o funcionamento dessa regulação. Então nós temos dentro desse amparo e dentro desse respaldo legal o Sistema Estadual de Urgências. Esse Sistema Estadual de Urgências, peço que os senhores e senhoras acompanhem aí na tela, esse Sistema Estadual de Urgências, ele vai visar um atendimento regional e mais adequado para cada uma das situações que forem expostas. Então, por exemplo, a gente tem um sistema regional que vai obedecer às diretrizes de regulação médica. Essas diretrizes, ela tem os componentes de atendimento pré-hospitalar fixo e pré-hospitalar móvel. Esses componentes, eles inicialmente vão estar formados pelo componente hospitalar, que vai ter como um dos seus fatores a transferência interhospitalar e também os núcleos de educação. É isso que a gente espera dentro de um sistema estadual de urgências. Então, quais são os princípios de atendimento à rede de urgências? De acordo com a portaria 1863 de 2003, a gente tem alguns dos princípios para o atendimento à rede de urgências. Alguns desses princípios já são os princípios que a gente conhece como sendo princípios do SUS como um todo. Mas o que a gente tem então? Universalidade, equidade e integralidade. Universalidade, de uma maneira bem básica, é o atendimento universal, o atendimento a todos. Equidade é um atendimento diferente para diferentes. Então é um atendimento mais relacionado a cada uma das necessidades dos que são os pacientes e os solicitantes dessas unidades de urgência e emergência. E integralidade diz respeito ao atendimento integral, para que o paciente tenha o seu atendimento dentro de toda a sua necessidade. Então, no caso do SAMU, por exemplo, a integralidade está diretamente relacionada a uma regulação adequada que vai encaminhar esse paciente para a unidade de referência, onde o paciente terá a integralidade de recursos ou de cuidados com a sua saúde. Entra também nos princípios de atendimento à rede de urgências a regionalização. Regionalização que é essencial para o adequado funcionamento do SUS, certo? A gente precisa dessa regionalização e é isso, inclusive, uma das questões relacionadas ao funcionamento do SAMU regional, é justamente essa regionalização e adequado funcionamento do serviço de atendimento de urgências. Prevenção à saúde e de agravos, parte desses cuidados a gente já tem sendo fornecido, por exemplo, por unidades básicas de saúde,
Mas dentro do serviço de urgências a gente também tem a possibilidade, sobretudo, de prevenção de agravos, né? Humanização do atendimento, né, que diz respeito a um atendimento mais humanizado dentro das condições possíveis. A gente no SAMU, a gente vivencia muitas vezes o atendimento dentro do domicílio, ou em ambientes em que há ali familiares, etc. É necessário a gente sempre recordar essa questão da necessidade da humanização do atendimento, além de atendimento aos interesses coletivos, mapear riscos da população, e a própria avaliação dos processos de atendimento. Então, o Serviço Móvel de Atendimento às Urgências, né, que é o SAMU, ele tem um dimensionamento previsto, né? Esse dimensionamento previsto, ele obedece às seguintes características. A gente tem uma unidade de suporte básico previsto para cada 100 a 150 mil habitantes e uma unidade de suporte avançado para cada 400 a 450 mil habitantes, além dos polos regionais de saúde e de uma central SAMU 192 de abrangência regional. É necessário, né, nesse momento, que a gente observe a necessidade de compreensão sobre o que é urgência e o que é emergência, né? De acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina 1451 de 1995, urgência diz respeito às ocorrências imprevistas de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, em que é necessária assistência médica imediata. Já a emergência é a constatação de agravo à saúde em que há risco iminente de vida ou sofrimento intenso. Na regulação médica, a gente constantemente precisa identificar se estamos diante de uma urgência ou de uma emergência para o adequado atendimento, né, do paciente ou daquela solicitação que chegou através do 192. Então, urgentes são os casos que necessitam de cuidados agudos, mas até mesmo para que a gente propicie o atendimento adequado, é necessário a gente graduar qual é o grau de urgência, qual é o nível de urgência desse atendimento desse paciente. Então, o grau de urgência vai ser justamente proporcional à gravidade daquele quadro, que precisa ser identificado já na chamada pelo médico regulador, e também quais são os recursos necessários para aquele atendimento e levar em consideração também a questão da pressão social. Então, a gravidade ela vai ser definida de acordo com as informações que o médico regulador recebe ali naquela chamada, certo? Os recursos necessários é aquilo que o médico regulador vai avaliar como sendo necessário para aquele atendimento. E também a pressão social. Eu sempre, nesse momento, gosto de lembrar aos senhores e senhoras algumas questões que são significativas, né? Por exemplo, se a gente está diante de um acidente automobilístico, uma queda de moto, em que o paciente, em que a gente recebe a ligação na regulação e é informado que o paciente apresenta apenas escoriações sem nenhuma outra queixa, a gente tem uma dimensão ali sobre a urgência que é diferente, por exemplo, se nesse mesmo acidente tiver só escoriações, mas o envolvimento seja, por exemplo, de uma gestante. Então a pressão social ela também vai influenciar na tomada de decisão a partir da regulação médica para definir qual é o grau de urgência, certo? Então, quando a gente fala sobre grau de urgência, uma das questões significativas de serem avaliadas é a questão do tempo, né? A partir do momento que eu recebi aquela ligação e identifiquei os fatores relacionados àquele atendimento, definir o grau de urgência é essencial. Por quê? Qual é o intervalo aceitável entre aquela ocorrência e a necessidade do início do tratamento? Aquela patologia que está sendo descrita pelo solicitante ou que está sendo apresentada pelo paciente, qual é o intervalo aceitável entre o início daqueles sintomas e o início do tratamento? Dessa forma, quanto menor o tempo para que seja iniciado o tratamento, né, menor o tempo aceitável, maior a urgência. Da mesma forma, em relação à atenção, né? Quais são os recursos que devem ser envolvidos para o atendimento adequado daquela situação? Eu preciso ali de um atendimento do suporte básico? Não, aquele paciente vai precisar de um atendimento médico de urgência e emergência. Tá? Quais são os recursos que serão necessários? Tá? E da mesma forma, como eu falei anteriormente, a questão do valor social, né, da pressão social. Em determinadas situações a gente precisa evidenciar tudo que está em volta daquela situação ou daquela ocorrência para poder definir qual é o grau de urgência daquele atendimento.
E aí nós teremos a classificação das urgências em níveis, né? O nível 1, que é a urgência que é caracterizado pela cor vermelha, né? É a urgência de prioridade absoluta. O nível 2, em amarelo, a urgência de prioridade moderada. A maioria das nossas ocorrências vai ser nível 1 ou nível 2, então vermelho ou amarelo. O nível 3, verde, que são urgências de prioridade baixa. E o nível 4, preta, que são urgências de prioridade mínima. Além disso, a gente pode utilizar a regulação como meio de propiciar informação sobre indicadores, né? Como que está funcionando o nosso atendimento, o que a gente está proporcionando de atendimento adequado a essa população. Então eu posso avaliar, por exemplo, o tempo médio de resposta, né, entre a chamada telefônica e a chegada da equipe do local. Então eu consigo mensurar isso a partir da avaliação do tempo de resposta quando nós recebemos a ligação e quanto tempo que a equipe chegou no local. O tempo médio no local da ocorrência, então quanto tempo que demorou ali naquele local para o atendimento. Quanto tempo que é gasto do transporte até a unidade de referência, tá? E, consequentemente, o tempo médio de resposta total, desde a chamada até a porta de referência. Esses indicadores, eles servem para que nós façamos a adequação da regulação, para que o nosso serviço também busque uma otimização no que diz respeito ao tempo-resposta. A equipe na central de regulação, né, o número é 192, ela é composta basicamente por um médico regulador, um telefonista auxiliar de regulação médica, que a gente chama de TARM, né, T-A-R-M, e o radiooperador. Né. A equipe de tripulação, nós temos o tipo A, que é uma ambulância de transporte para remoção simples, formada por condutor e técnico de enfermagem. Tipo B, suporte básico de vida, que é formada por um condutor mais técnico, certo? Os senhores podem acompanhar aqui. O tipo C, que é de resgate ou salvamento, com 3 profissionais qualificados. O tipo D, que é o suporte avançado de vida, em que nós temos médico, enfermeiro e o condutor socorrista. O tipo E, que é a aeronave, o piloto, enfermeiro e médico. E o tipo F, que é a ambulância, por exemplo, nós temos o transporte aquário. De acordo com a resolução do CFM 2110 de 2014, né, o serviço pré-hospitalar móvel de urgência e emergência deve obrigatoriamente priorizar os atendimentos primários em domicílio, ambiente público ou via pública, por ordem de complexidade e não a transferência de pacientes na rede. Isso é significativo para que a gente compreenda, né? O SAMU ele surgiu para que facilitasse o atendimento à população, não só no que diz respeito à urgência e emergência, mas também para dinamizar esse atendimento e até mesmo evitar a sobrecarga nos serviços de pronto atendimento. Então a prioridade do SAMU é justamente esse atendimento primário, seja ele em domicílio, ambiente público, via pública, tá? Mas para que a gente execute esse atendimento da melhor maneira possível, é essencial uma adequada regulação. Eu preciso direcionar os meus recursos envolvidos para aquilo que é realmente mais urgente ou mais emergente, né? E torna-se essencial que a gente identifique algumas questões relacionadas a essa regulação, como, por exemplo, o que está descrito aí nesse parágrafo único, né? Então aqui, olha, parágrafo único. Não é atribuição do Serviço Hospitalar Móvel de Urgência e Emergência transporte de pacientes de baixa e média complexidade na rede, assim como transporte de pacientes para realizarem exames complementares, devendo ser acionado apenas para o transporte de pacientes de alta complexidade na rede. Então o SAMU ele vai participar do transporte de pacientes de alta complexidade na rede. Pacientes de baixa e média complexidade ou para realização de exame complementar não é responsabilidade do SAMU. Ainda dentro da resolução 2110 de 2014, a gente tem outras informações que são significativas. Serviço pré-hospitalar móvel privado. Então não estamos falando do SAMU. Serviço pré-hospitalar móvel privado de urgência e emergência devem ter também a sua central de regulação médica própria, com médicos reguladores e também com médicos intervencionistas, estará também subordinado ao SUS, mas esse serviço ele é responsável pela própria regulação.
Então, se uma pessoa tem interesse num atendimento privado, né, ou num atendimento de plano de saúde, ele deve acionar não o SAMU, mas sim o serviço de regulação daquele próprio atendimento privado. Então, de acordo com o artigo 7º, a responsabilidade de transferência de pacientes na rede privada é de competência das instituições privadas ou operadoras dos respectivos planos de saúde, e elas que devem oferecer esse recurso. Tá? Também é de responsabilidade do médico receptor da unidade de saúde que faz o primeiro atendimento ao paciente grave na sala de emergência, liberar a ambulância e a equipe com os seus equipamentos o mais breve possível. Por quê? Porque, de acordo com a legislação, não pode ser retido esse serviço de atendimento de urgência no ambiente ou na referência. Então, esses serviços não poderão ficar retidos em hipótese alguma. Caso os senhores ou senhoras estejam trabalhando no SAMU e sejam retidos em uma unidade hospitalar, seja pelo motivo que for, o médico não está podendo receber aquele paciente naquele momento, ou a indisponibilidade de macas naquela unidade, cabe aos senhores e senhoras comunicar a regulação, pois, de acordo com a legislação, isso não pode ocorrer e deve ser liberado o mais breve possível essa unidade. Não é de responsabilidade também do atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência encaminhar o paciente para outros setores do hospital fora do serviço para o qual foram referenciados. Então, se por acaso o paciente precisa ser encaminhado, ele deu entrada num serviço de referência, e aquele médico acha que aquele paciente precisa ser encaminhado para um serviço de exame complementar ou para uma avaliação de um outro profissional em outro setor, essa responsabilidade dessa transferência, ou de transportar esse paciente para outros setores da unidade hospitalar, não é do SAMU. É o próprio hospital que tem que transferir o paciente, por exemplo, da maca do SAMU para a maca do próprio hospital e transportar esse paciente, seja para qual serviço que for necessário para o adequado atendimento desse paciente. É óbvio que nesse momento a gente compreende com certo bom senso, impera. Então, por exemplo, se estivermos, enquanto SAMU, prestando um atendimento e encaminharmos um paciente para uma sala de emergência e esse paciente adentrar o serviço e for necessário uma realização de um exame, uma tomografia, um raio-x de emergência, e for uma facilidade tanto para o SAMU quanto para o próprio serviço hospitalar a transferência do paciente da maca do SAMU para a tomografia, o SAMU ser liberado e essa transferência em seguida da tomografia para a maca hospitalar, se o SAMU compreender que isso é realmente mais benéfico, tanto para que seja liberado mais brevemente, quanto para que o paciente tenha a integralidade do seu atendimento, fica a critério da regulação e, obviamente, de quem estiver trabalhando ali naquela ocorrência, definir o melhor para aquele paciente e a liberação mais breve possível da unidade que foi empenhada. Além disso, o médico intervencionista, então os médicos que estiverem trabalhando no nosso suporte avançado, se por acaso eles estiverem envolvidos em algum atendimento e esse atendimento resultar em óbito por causa violenta ou não natural, então a gente tem, por exemplo, homicídio, acidente, suicídio ou alguma morte suspeita, esse médico ele deve constatá-lo, mas não atestá-lo. Nesse caso, comunica o médico regulador e o médico regulador vai tomar as medidas necessárias, informar ou orientar para que haja o encaminhamento do corpo para uma avaliação do Instituto Médico Legal. Aqui a gente tem uma imagem demonstrativa, isso aqui é a regulação do Consurge. Então aqui, olha, a gente tem um mapa aqui na região posterior da imagem. Esse mapa aqui a gente consegue visualizar todas as nossas unidades, aonde elas estão, se estão empenhadas, se estão em deslocamento. A gente consegue também na tela visualizar aqui, por exemplo, se por acaso uma unidade está empenhada, qual é a velocidade que os senhores e senhoras estão transitando para a ocorrência. Aqui fica disposto na nossa regulação
Nessa região aqui ficam dispostos os técnicos, né, os TARMs, tá, de telefonistas. Aqui, né, a gente tem o rádio operador. Aqui a gente tem à disposição dos médicos. Tá? E na nossa regulação a gente tem um contato muito próximo aqui com os bombeiros e uma sala logo ao lado que a gente tem um contato também com a Polícia Militar. Isso facilita muito a nossa regulação, mas só para que os senhores e senhoras compreendam que é um serviço complexo, que envolve diversas pessoas e que o objetivo é a melhor regulação possível para o melhor funcionamento, né, do SAMU. Pois bem, aqui, né, a mesma imagem, só que num ângulo diferente, tá? Então a tela está do lado contrário, né? Aqui a unidade inicialmente sem nenhum dos funcionários presentes no momento, então antes de ser iniciado o trabalho. Tá? E aí a gente vai falar um pouco agora sobre as etapas da regulação no 192. Peço que os senhores acompanhem, né, e qualquer dúvida depois entrarem em contato para a gente poder tentar esclarecer. Tá? Então, o que a gente tem nas etapas da regulação? Né? Primeiramente, a pessoa vai fazer o chamado, né? Vai ligar ali no 192. A partir do momento que ela faz esse chamado, ela vai ser atendida pelo TARM. Né? Qual é a orientação, né, nessa primeira etapa? Então, atender ao primeiro toque, né? Lembrar que a pessoa que está ligando, muitas vezes, ela está ali desesperada por uma situação de urgência e emergência. Então, atender ao primeiro toque, se identificar, perguntar e registrar o nome do solicitante, né, que não necessariamente é o paciente. Então, perguntar e registrar o nome do solicitante, chamá-lo pelo nome e, a partir de então, fazer o registro das demais informações. É necessário utilizar expressões simples, evitar termos técnicos. Então, não vai trabalhar com o solicitante falando cefaleia, êmese. Tá? A gente vai falar dor de cabeça, vômito. Tá? A gente vai utilizar termos que são simples para a compreensão geral da população. Evitar também informações desnecessárias. Eu estou diante de uma situação de urgência e emergência. Então eu preciso de informações que sejam mais direcionadas para aquele atendimento. Não perder tempo com informações desnecessárias. Falar de maneira compassada e calma e procurar desde o início manter o controle da situação. Então, muitas das vezes é necessário ao TARM acalmar o solicitante, né? Orientar esse solicitante de forma clara e precisa para que seja possível obter as informações necessárias mínimas para uma correta regulação, pois essas primeiras informações elas são muito preciosas para uma regulação adequada. Então, acalmar o solicitante, direcionar muito bem a coleta dessas informações é essencial já nesse primeiro momento. Então, aqui, olha, né, o TARM ele vai receber essa ligação, vai buscar identificar o endereço, vai buscar identificar pontos de referência. Então, se tem um bar, se tem uma igreja, se tem uma escola, algumas questões relacionadas à sinalização daquele local onde é necessário o atendimento. Detectar também, e infelizmente isso é uma realidade, detectar quando estamos diante de alguns trotes, tá? E também anotar dados, mesmo que sejam dados iniciais, anotar esses dados, deixar esses dados já prontos para o segundo momento. Tá? Segundo momento que vai ser realizado posteriormente pelo médico regulador. Então, como que você vai fazer a coleta dessas informações sendo o TARM? O TARM, então, ele vai buscar, inicialmente, a informação do que está acontecendo, qual é a natureza daquela ocorrência. Eu estou diante de um acidente de trânsito, eu estou diante de uma possível parada cardíaca, eu estou diante de uma crise convulsiva e eu preciso tratar realmente de maneira simples, né, ou bem direcionada essas informações, pois logo em seguida eu vou encaminhar para a regulação médica com essas informações que eu já tenho, endereço, localização, né, ponto de referência e o que está acontecendo no que diz respeito à natureza da ocorrência daquela solicitação. E, obviamente, que o TARM também, se por acaso for solicitado pelo médico regulador, ele pode solicitar apoio do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar ou de outros serviços que forem necessários.
Outra situação que a gente muitas vezes é envolvido também é que o TARM, algumas vezes, pode identificar já num primeiro momento risco de vida. Se por acaso ele identifica risco de vida, ele pode já, ao direcionar a chamada para o médico regulador, alertar, né, ou informar desse risco de vida. Então, por exemplo, se está diante de um paciente inconsciente, se o paciente está com uma possível parada respiratória ou um quadro de dispneia, né, de dificuldade para respirar muito grave, tá? Ou se por acaso está diante de um acidente grave ou um acidente com múltiplas vítimas, o TARM pode também fazer esse alerta, né, informar ali o médico regulador o risco de vida naquela ocorrência. Num segundo momento, essa abordagem vai ser realizada pelo médico regulador. Então o TARM fez o primeiro atendimento, pegou as informações, endereço, pegou ali pontos de referência e fez iniciou, né, a identificação do que é a natureza daquela ocorrência e passa a partir de então essa regulação para o médico, passa a ligação para o médico. Solicita, obviamente, que o solicitante permaneça na linha, repassa a ligação para o médico, transfere a ligação para o médico e o médico vai iniciar o que a gente chama de diálogo médico. Esse diálogo médico, ele também, gente, é necessário a realização, muitas das vezes, com utilização de frases ou expressões simples. Lembrando que a maior parte da população que vai fazer a ligação, ela é leiga no que diz respeito ao atendimento em saúde. Então o médico ele tem que ter um diálogo adequado com aquele solicitante ou aquela solicitante e a partir disso fazer o que a gente chama de diagnóstico sindrômico, tá? Fazer o que a gente chama também de gravidade presumida. Então se eu estou diante de um paciente que está desacordado, que esse paciente não está apresentando batimento cardíaco e não está respirando, eu consigo definir a gravidade desse quadro, mesmo sem estar avaliando em loco esse paciente. Da mesma forma, se eu tenho um paciente lúcido e orientado, que está conversando, que está referindo o episódio de dor, seja esse episódio de dor pós-trauma, eu também consigo definir a gravidade presumida desse quadro. Então, o diagnóstico sindrômico e a gravidade presumida são condutas relacionadas à abordagem médica, ao diálogo que o médico vai ter com esse solicitante. E a partir dessa definição do diagnóstico sindrômico e da gravidade presumida, é que esse médico regulador vai definir a melhor resposta. Lembrando que o médico regulador, ele é responsável naquele momento por elencar o que é necessário para aquela ocorrência. Tá? Então, como médico regulador, ele pode, num primeiro momento, definir que aquela ocorrência necessita já de um suporte avançado, ou definir que o suporte básico vai ser suficiente para aquele atendimento. Ou então, se por acaso é um paciente que está num local de difícil acesso, pode já solicitar o suporte dos bombeiros. Tá? Se por acaso oferece risco à equipe, ele pode já solicitar o suporte da Polícia Militar. Então ele vai avaliar toda aquela situação, não só o quadro clínico do paciente, né, não somente aquelas informações que foram repassadas pelo solicitante, mas tudo o que está envolvido na ocorrência para poder determinar os melhores recursos para aquele atendimento. Pois bem, então o diálogo médico ele vai servir justamente para identificar, né? Estamos diante do que, por acaso, é uma urgência clínica, né? É uma urgência obstétrica, a gente está diante ali de um trabalho de parto, a gente está diante ali de um risco de aborto, né? É uma urgência psiquiátrica, trata-se de um surto psicótico ou é uma urgência traumática, né? Muitas das vezes os nossos atendimentos são para trauma, né? Então é um acidente de trânsito, foi uma queda de altura, foi um afogamento, espancamento ou queimadura, precisa identificar. A partir desse diálogo, dessa anamnese médica, precisa identificar qual é o tipo de urgência que está aparecendo, que está surgindo ali naquela ocorrência, para a definição mais adequada dos recursos para aquele atendimento. E aí nós temos a definição de síndromes, sejam elas síndromes de valência forte, né, quando a gente fala sobre valor social elevado, uma etiologia potencialmente grave, então uma causa potencialmente grave, ou semiologia potencialmente grave. Então as informações, né,
Os sinais e sintomas que foram repassados podem ser também indicativos de uma gravidade maior. Ainda dentro dessa segunda etapa, o médico regulador, ele pode definir, por exemplo, se aquela solicitação, se ela é compatível com atendimento em unidades de menor complexidade, ou se é realmente necessário o encaminhamento de uma unidade de suporte básico ou de uma unidade de suporte avançado para aquele atendimento e consequente, posterior encaminhamento para uma unidade de referência. Pois bem, então como que fica a terceira etapa, né? Que é a decisão e acompanhamento? Essa decisão e acompanhamento ela tem que ser baseada nas informações, mas também no conhecimento técnico e na necessidade de resposta para cada uma das ocorrências. Chamo a atenção dos senhores e senhoras aqui nesse momento para poder falar que não é simples essa definição. Tá? Por quê? Eu estou me baseando para tomar essa decisão, eu estou me baseando, obviamente, no meu conhecimento técnico e nas informações que foram repassadas, mas se eu sou naquele momento o médico regulador, eu não estou visualizando a cena, certo? E isso faz muita diferença. Se você não tem contato direto com o paciente, é muito mais difícil você fazer uma avaliação adequada. No entanto, os médicos reguladores, com as informações, com a capacitação que eles têm, eles fazem o melhor possível para a melhor resposta naquele momento. Eu pedi para que os senhores prestassem atenção em relação a isso. Por quê? Porque muitas das vezes, quando os senhores e senhoras chegarem na cena do atendimento daquela ocorrência, talvez identifiquem alguma situação diferente daquilo que foi repassada num primeiro momento para o médico regulador ou para a médica reguladora. Se por acaso for esse o fato, lembrem-se disso, né? Lembrem-se que nesse momento vocês são os olhos do médico regulador. Então é essencial que repassem essas novas informações. Sejam as novas informações indicativas de menor gravidade, o que acontece algumas vezes, sejam essas informações indicativas de um quadro de maior gravidade, o que pode acontecer também e gerar necessidade, seja de solicitação de outros recursos ou de uma remoção com maior brevidade, que vai ser definido também pelo médico regulador, quando no caso de uma unidade de suporte básico, ou pelo médico do suporte avançado em conjunto com o médico regulador para definição da melhor conduta para aquele paciente. Então, o que é essa decisão e acompanhamento que vai ser realizado como terceira etapa pelo médico regulador? Eu posso estar diante ali de um quadro que é necessário somente orientação. Então, uma mãe entra em contato com o serviço de regulação porque o filho dela está com febre, né? E aí o médico regulador, compreendendo aquela situação, pode orientar aquela mãe a fazer uso de uma medicação que já seja de costume daquela criança para que seja antipirético, né? Que seja para melhoria daquele quadro de febre. Orienta de acordo com o peso da criança, quanto que deve ser dado para aquela criança e não necessariamente o atendimento seja do suporte básico ou do suporte avançado para algo que necessite somente de orientação. Pode acontecer também, um paciente que já é acamado, faz uso de sonda e ele fez a retirada acidental daquela sonda, né? Uma sonda de alimentação, por exemplo, né? Uma sonda nasoentérica. Pode ser orientado que busque o atendimento junto à unidade básica de saúde, naquele mesmo dia ou no dia seguinte, a depender do horário da ligação. Então, são situações que o médico vai conseguir identificar a partir da solicitação e da identificação adequada do quadro clínico ou da situação que está envolvida aquele paciente. Em outras situações, pode ser feita a opção pela remoção simples. Aquele paciente precisa ser retirado daquele local ou daquela situação e ser encaminhado, né, para uma unidade de referência. Pode ser necessário o atendimento de suporte básico. Então, quando eu falei anteriormente aqui sobre remoção simples, essa remoção simples não necessariamente precisa ser realizada pelo SAMU. Eu posso, enquanto médico regulador, se estiver na função de médico regulador, solicitar que o próprio solicitante ou familiar ou alguém, né, leve esse paciente para um atendimento ou até mesmo indicar ali o encaminhamento da unidade de suporte básico para aquele atendimento.
Lembrando que o encaminhamento da unidade de suporte básico não necessariamente significa automaticamente remoção do paciente para a unidade de referência, pois senhores e senhoras, se por acaso estiverem no suporte básico, podem chegar na ocorrência e lá na avaliação da cena, na avaliação desse paciente, repassar informações para o médico regulador que indiquem naquele momento a necessidade unicamente de orientação, o que pode acontecer a qualquer momento. Tá? Em outras situações, o médico regulador pode entender desde o primeiro momento a necessidade de um suporte avançado. O paciente está evoluindo com insuficiência respiratória significativa, ou o paciente está evoluindo com um rebaixamento de nível de consciência, que vai precisar de uma intubação, ou o paciente está evoluindo com um quadro com risco, né, uma avaliação inicial que indique risco de parada cardiorrespiratória, ou que necessite, né, realmente de um suporte avançado com o médico, com procedimentos médicos específicos, ele pode desde o início indicar a necessidade da USA, né, do nosso suporte avançado, que pode ser realizado tanto terrestre quanto aéreo. Tá? Mas, em outras situações, e é importante a gente, de certa forma, deixar isso claro, às vezes a regulação pode indicar, num primeiro momento, o suporte básico, e ao chegar na cena, o suporte básico informar para a regulação, por exemplo, que está diante de uma PCR, de uma parada cardiorrespiratória. Quando informada, a regulação o mais breve possível vai solicitar o suporte avançado naquela ocorrência, certo? E em alguns casos, obviamente, pode ser necessário múltiplos recursos. Múltiplos recursos esses que competem ao regulador definir o que é necessário. Então, por exemplo, se eu tenho ali a necessidade de um suporte básico, de um suporte avançado, vai ser dentro do próprio SAMU. Mas se o médico regulador, se por acaso ele identificar que há necessidade de um encaminhamento ali do suporte do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar ou até mesmo de outras unidades, que não necessariamente do SAMU, então ele pode solicitar ao hospital daquele município, ele pode solicitar a um órgão do Estado que tem ali uma ambulância ou que tem algum suporte que possa ir para aquela ocorrência. Tá? Então, o médico regulador, ele tem essa autoridade sanitária e ele pode determinar, sim, tanto os recursos que são necessários para aquele atendimento, sejam eles do próprio SAMU ou não, quanto as referências para as quais esse paciente ou essa ocorrência precisa direcionar esse paciente, certo? Então, nessa decisão e acompanhamento, a partir do momento que o médico regulador determinou quais são os recursos necessários, ele vai encaminhar a ocorrência para o radiooperador, que realiza o controle da frota. Tá? A partir desse momento, o contato continua sendo estabelecido com a regulação como um todo. O médico regulador ele continua tendo contato com a unidade de suporte básico ou a unidade de suporte avançado através do nosso chat online. Pode também ter contato por via telefônica, então qualquer dúvida que houver necessidade, seja informação que os senhores e senhoras achem necessário naquele momento, ou às vezes um quadro de urgência e emergência que fica difícil ali escrever no chat, pode entrar em contato pelo telefone e pedir para falar com o médico regulador instantaneamente, e ele vai ficar acompanhando para poder fazer ali a correta regulação. E o radiooperador ele vai fazer a liberação da viatura, vai definir melhor itinerário e vai fazer o controle da frota. A partir do momento que eu tenho essa regulação ocorrendo de maneira adequada, eu passo a ter algumas decisões e acompanhamentos que a gente chama de decisões gestoras. Parte dessas decisões elas já são tomadas em âmbitos, sejam federal, estadual ou regionais e municipais, para a pactuação do serviço. Outra parte dessas decisões são realizadas pelo próprio médico regulador em conjunto com a equipe de atendimento, certo? Então, quais são os procedimentos que são necessários dentro dessa decisão gestora? Eu preciso de me comunicar com o solicitante, entender melhor o que está ocorrendo, ou entender melhor a gravidade daquele quadro, ou então aquele solicitante fez a comunicação, eu não tinha recurso naquele momento, solicitei que ele encaminhasse o paciente para a unidade de referência mais próxima.
mas passou ali 10, 20 minutos, agora eu tenho um recurso disponível, eu posso ligar para o solicitante e perguntar dentro daquela ocorrência, né, sejam informações necessárias ou sejam informações sobre se ainda há necessidade de encaminhamento da minha unidade. Posso definir o encaminhamento de acordo com a necessidade, complexidade e disponibilidade de serviço. Então, por exemplo, se eu tenho ali um quadro de atendimento que precisa do atendimento da USA, obviamente que eu vou encaminhar o meu suporte avançado. Mas se eu tenho o meu suporte avançado indisponível, eu preciso pensar o que é necessário para aquele atendimento. Então eu posso sim encaminhar uma unidade de suporte básico, né? Ou posso solicitar o apoio do Corpo de Bombeiros para um determinado acidente, um determinado trauma, que por acaso eu não tenha unidades disponíveis naquele momento. Então, de acordo com a disponibilidade do serviço, eu posso sim fazer uma regulação, uma decisão gestora de regulação mais adequada. Posso fazer a comunicação com a equipe no local. Falei para os senhores e senhoras que o telefone é uma das vias de comunicação, assim como o chat. Então a equipe chegou no local, às vezes eu não tinha as informações adequadas, né? Eu posso me comunicar com a equipe, perguntar, olha, o que está acontecendo, como é que está a cena, como é que está o paciente, né? Para poder identificar se há a necessidade de algum tipo de decisão gestora diferente daquela que foi tomada inicialmente. Tá? Posso também fazer uma comunicação com o serviço de referência, com o serviço receptor. O meu suporte avançado chegou lá, identificou que é um paciente extremamente grave, procedeu, por exemplo, com um procedimento de intubação daquele paciente, fez todos os procedimentos necessários para salvaguardar a vida do paciente e vai encaminhar para a unidade de referência. Eu posso entrar em contato com essa unidade de referência e informar que um quadro de um paciente, seja um pós-PCR ou um trauma, está sendo encaminhado para que aquela unidade de referência esteja preparada para receber esse paciente grave. E também pode ser realizado o acionamento de múltiplos recursos, como eu já falei para os senhores e senhoras, sobre a necessidade, às vezes, de um suporte do bombeiro ou a necessidade até mesmo de suporte de outras unidades, seja de suporte básico ou avançado, para aquele atendimento, que não necessariamente somente do SAMU. Bem, outra questão relacionada à decisão gestora diz respeito à adaptação dos meios. Então, pode ser realizado, por exemplo, permuta, né? Às vezes, uma unidade do SAMU ficou lá empenhada para dar um suporte para um atendimento da Polícia Militar ou para dar um suporte para atendimento do Corpo de Bombeiros e eu preciso agora do suporte do bombeiro ou da Polícia Militar para um atendimento que foi inicialmente direcionado ao SAMU, né? Ou então acionamento de múltiplos meios. Outra questão de decisão gestora que algumas vezes foge até mesmo da decisão do médico regulador, mas faz parte da pactuação dentro do serviço regional, né? Pactuar com hospitais o recebimento do paciente para exames complementares. Então, suponhamos que um paciente que é politrauma, ele precisa ser encaminhado para um local onde haja a realização de tomografia, então isso precisa ser pactuado dentro da regionalização da saúde, né? Prever suporte logístico, o que vai ser necessário para o atendimento dos quadros ou das ocorrências que podem se apresentar dentro de uma determinada região. Além disso, confirmar a chegada do paciente na referência, a liberação da viatura e o encerramento daquela ocorrência. Pois bem, finalizamos aqui o conteúdo inicial, né, para que os senhores tenham treinamento básico a respeito da regulação. Como eu disse já em outro momento, a gente fica aqui à disposição para quaisquer dúvidas, podem entrar em contato com o SAMU ou com o próprio Núcleo de Educação Permanente, dúvidas a respeito, a gente está à disposição. Um grande abraço e bom estudo.